Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 8 de dezembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, parte de baixo aqui desse vídeo. Tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo aqui de aprendizado do canal. Vamos então aqui para a análise de hoje, quais são os ativos que eu vou abordar no pregão de hoje. Vou falar aqui primeiramente do Ibovespa, na sequência mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, Itube 4, Embry 3, Prio 3, GGBR 4, CVCB 3, Gol 4, MGLU 3 e JNJB 34, BDR da Johnson & Johnson. Começando então falando do Ibovespa. Antes de dar o pontapé inicial, falando aí dessa leve alta do Ibovespa no pregão de hoje, vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento e compartilhe se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, agradeço demais. Começando então pelo Ibovespa terminou o dia apresentando aí uma leve alta de 0,5%. Seu quinto pregão consecutivo de alta, fazia muito tempo que isso não acontecia. Então tivemos aqui um movimento bom de alta, que o Ibov já vai superando aqui esses topos anteriores, praticamente isso aqui é a máxima que é 669, aqui foi 655 por pouco, essa máxima aqui é a máxima do mês passado, então está muito em cima, muito próximo de superar isso, semanal indo bem. Sem sinal de baixa. Primeiro sinal de baixa para se ter algum processo de correção onde vai ter suporte mais próximo 106.400 a 105.800 é essa região aqui de topo anterior. Então não tem nenhum sinal ainda para cá, mas se vier algum sinal de baixa, o caminho mais provável é esse aqui. Qual o primeiro sinal de baixa? Perder a mínima do pregão anterior, 107.308. Enquanto isso não acontecer, segue apontando para cima o Ibovespa. E em termos de olhar para cá para um ponto de resistência mais elevante acima dessa região do 108.670, vai ser a região mesmo tem 108.845, 850 e depois 110 mil pontos, zona de resistência para o Ibovespa. Seguindo para o mini índice, no gráfico aqui de 60 minutos, lembrando de deixar seu like, seu joinha, se estiver sendo útil aqui a análise para você, tivemos 2 dias bem de lado. Ou seja, o mercado ganhou força para cima e o mercado continuou lá em cima. Chegou no nível de resistência e não caiu. Então, mostrando que ainda segue com expectativa maior de subida. Abriu subindo, então, vai ficar muito mais para se buscar a operação de compra no próximo pregão de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos para cima dos 108.600 preferencialmente. Ou seja, acima dessa região aqui mais testada aqui, ó, nessa faixa de preço. Abriu subindo, lá no gráfico de 10 ou 5 minutos, fez esse sinal aqui, fundo ascendente ou pivô de alta, foco em compra de day trade. Por outro lado, se abrir caindo, eu olharia mais para venda abaixo desse patamar aqui. Antes disso, não gostaria muito não. Ou seja, topo descendente ou pivô de baixo para baixo do 107.720. Que é justamente poder confirmar um topo lá no gráfico diário e aumentar a chance de ter um movimento de baixo pelo gráfico diário. Então essas seriam aí as estratégias iniciais. Lembrando que aqui, dentro do app DV Invest, você recebe ali todos os dias entre 9 e 10 horas da manhã o giro dos futuros, que é depois da abertura do mini índice, do mini dólar. A gente faz um vídeo falando lá sobre as possíveis operações para o pregão em cima do índice do dólar nessa primeira hora de pregão. Então, fazendo uma atualização dessa análise de fechamento. No dólar, o dia de hoje foi de forte queda. Já tinha fechado ontem para baixo da média, perdeu a mínima desse candle, aumentou a chance de queda e forte queda aqui para baixo. E com isso, se a gente pegar o gráfico semanal, está fazendo um topo descendente. Então, um gráfico semanal foi lá batendo uma zona de resistência. Uma zona de resistência é essa região inteira aqui, zona de resistência. Que para buscar operações de compra seria mais interessante ali para cima daquela região 653, 657. Vem aqui um sinal para baixo. Então, segue um movimento mais lateral de correção do dólar, de maneira geral, que já vem falando isso no radar da semana, para quem lembra. Agora temos um viés mais baixista, O pregão de ontem já foi um sinal um pouco mais negativo. E aí, olhando para o gráfico aqui de 60 minutos, o foco maior, ou seja, hoje abriu, se viesse gerar sinalizações de baixo para baixo desse nível que foi falado no giro dos futuros, foco muito maior em venda de day trade, topo descendente, pivô de baixo. Veio aqui para baixo, num gráfico de 10 ou 5 minutos, topo descendente, pivô de baixo, para baixo da região aqui, num patamar em torno ali dos 635,5, seria o cenário mais positivo para venda. E para o próximo pregão, tá gerando um sinalzinho de alta aqui, ó.
Abriu subindo, foco em compra, fundo ascendente, principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos. Abriu subindo, foco em compra. Girou novo no próximo pregão, bateu aqui na média, preferencialmente no G60, girou topo, vai apoiar muito mais a gente buscar a operação de venda no gráfico de 10 ou 5 minutos, topo descendente, o pivô de baixa. Seria o cenário aí mais positivo. Olhando para um gráfico aqui até de 10 minutos, que eu quero dizer, ou 5 minutos, ó, jogar 5 minutos, seria isso aqui, ó. Veio subindo, abriu subindo e passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente no gráfico de 5 minutos, mais interessante para compra no próximo pregão. Abriu caindo para baixo dessa região aqui e fez topo descendente para baixo ali no mínimo num patamar de 563,5, fica mais para venda de day trade. Seguindo agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,03%. Para quem está comprado, aqui tem uma possibilidade de colocar o stop de proteção de lucro, falando de compra de swing trade. Porque isso aqui seria um sinal de topo que aumenta a chance, não que é certeza, mas que aumenta a chance de se ter um movimento para baixo que pode vir a buscar a média móvel de 13 períodos. Então resta aí a possibilidade de trabalhar com stop ali nos 29 e 21, stop de proteção de lucro. Para abrir uma compra de swing trade, eu aguardaria alguma correção, seja para compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Então, ainda aguardando a correção para se fazer uma compra de swing trade no papel. Lembrando que é um ativo que está dentro das carteiras perspectiva e exponencial, a PTR4. Vale 3 no dia de hoje gerou topo, que é essa questão, fez várias mínimas ascendentes, chegou aqui, perdeu a mínima do candle anterior, seria um primeiro sinal de saída para quem estava comprado. Significa dizer que ela vai cair ou ela vai subir? Tem um sinal de baixa. Só que a tendência é de alta, então a expectativa é que não venha um movimento tão forte para baixo. Só que para buscar uma nova compra, o ideal é que ela dê uma lateralizada para gerar pivô de alta, ou mesmo ela venha aqui e gere um fundinho ascendente, também seria outra alternativa de buscar uma compra no papel. Só não entraria comprando de imediato agora. Ela está num ponto de resistência bem importante no gráfico semanal, ó, e ainda a tendência do gráfico semanal é a tendência de baixa. Essa região aqui inteira de fundo anterior, principalmente a região ali por volta dos 76,20, uma região um pouco mais relevante de resistência. Desafio para o fechamento dessa semana seria ela conseguir fechar acima dessa região de 76,20. A perda da mínima de hoje reforça a chance de poder caminhar ali para buscar a média móvel exponencial de 13 períodos, atualmente 72,14. YouTube 4 no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 0,96%, ainda apontando para baixo, a dificuldade de vir aqui para cima. Eu continuo com a mesma estratégia em termos de swing trade no papel, ou seja, para buscar alguma compra, fundo ascendente para cima da região em torno de 23,30. Seria o cenário mais positivo. Fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar. Enquanto estiver aqui travado entre as médias, eu prefiro ficar de fora. E para quem estava comprado, ter possibilidade de trabalhar com stop aqui de proteção de lucro, depois de 3 candles testando resistência, 2 que não consegue fechar acima e já volta para baixo, saída da posição comprada. Quem quer abrir nova posição de compra, eu fico mais aqui para cima. E para buscar alguma operação de venda, topo descendente para baixo da média. Então, nesse momento, em termos de swing trade, não me anima muito a entrada em YouTube. Embraer teve um pregão bom hoje, muito forte. Alta aí de 4,93%, a ação chegando numa zona de resistência de fundos anteriores. Aqui esse é um fundo, esse outro fundo, aqui virou um topo e aqui está aqui no ponto de resistência, que é uma média móvel exponencial de 13 períodos até lá do gráfico semanal. O desafio dessa semana, manter-se aí acima dos R$ 20,90 a R$ 21. Essa região aqui, ó. E o ideal, logicamente, que feche acima da média, que aumenta a chance de recuperação depois dela ter anulado a tendência de alta dela de curto a médio prazo. Vamos ver se ela vai conseguir fazer isso. De qualquer forma, compra o ativo aqui? Não. Em termos de relação risco-retorno, eu não entraria comprando. Ficaria mais interessado em compra se acontecer algo assim, ó. Pronto, pivô de alta, me interessaria por compra. Ou vem aqui em cima e faz fundo ascendente já para cima dessa região, dos 21,50. Compra também de swing trade. Quem está comprado, trabalharia com o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, na faixa dos R$ 20,22, falando sempre da operação aqui de curto prazo. Prio 3, sinalização, essa questão de botar o stop abaixo da mínima do último candle, que falei da PTR4, a Vale 3 também teria dado saída, Prio 3 mesma coisa, bateu na zona de resistência, topo anterior, perdeu a mínima do candle anterior depois do movimento de subida, seria um sinal de saída na posição comprada, gerou um sinal ruim, queda hoje de 4,38%, aumentando a chance de ter algo para baixo a Prio 3. Para a compra de swing trade, me interessa muito mais se ela passar a gerar sinalizações de alta acima dos 22,60.
Lembrando que essa ação, nesse momento, está ainda dentro de um contexto mais de tendência de baixa, eu diria até para um cenário de indefinição. Né? Quando ela vem aqui com um topo muito próximo do topo anterior, é quase com um cenário de indefinição, mas ainda mantendo aí os topos e fundos descendentes. A GGBR4 no dia de hoje apresentou a instabilidade, ativo que me interessa muito para compra após uma correção, assim como a Petro. Está falando de swing trade, então teria que acontecer algo nesse sentido para abrir uma compra, ou seja, mais próximo da média, fundo ascendente, ou lateralização do preço aqui no nível que se encontra, a média vai se aproximando e faz um pivô de alta. Também seria outra alternativa de entrada. Mas nesse momento é aquele ativo que também daria para olhar para a questão de colocar stop de proteção de lucro para quem está comprado no swing trade. Aqui seria uma das alternativas em R$ 28,74. CVCB3, que é um ativo que foi selecionado hoje aqui dentro do meu perfil no Instagram, @Dalton Vieira, né? @DVInvest é do perfil da DV Invest mesmo, toda a parte de análise. Então nós tivemos aqui uma reversão de um topo, que seria um topo descendente, e consequentemente aumentando a chance de anular a tendência de baixa. Inclusive gerou um fundo no gráfico semanal. Um fundo é um sinal de alta que aumenta a chance de ter algo para cima. Movimento de subida, depois de um longo movimento de queda. A tendência ainda é de baixa aqui na CVCB3, falando de curto prazo e de médio prazo, mas está dando indício de poder anular a tendência, pelo menos de curto prazo, que seria o quê? Ela superar essa máxima aqui, ó. Ela anula essa tendência. Se ela fizer isso aqui, superar os 17,10, ela anula a tendência de baixa, fica com a tendência indefinida. Entro comprando papel aqui? Não. Apesar da uma chance maior de poder testar essa região de resistência na faixa dos 16,81 a 17,10, eu prefiro aguardar ou algo aqui assim que lateralize e gere um pivô, ou o movimento que vai superar isso aqui depois gera ali um fundo ascendente. Seriam as alternativas que eu teria para buscar a entrada, mas a expectativa é que ela venha fazer aí pelo menos mais umas duas novas máximas. Seria essa expectativa na CVCB3, ou seja, daria para colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, quem está comprado, R$ 14,39, e aguardar mais uns 2 pregões para tirar o stop daqui e colocar abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, quinta e sexta. Seguindo agora para a gente falar de Gol 4, no dia de hoje a Gol terminou muito bem o pregão, alta aí de 9,18%. Boa recuperação, candle de indefinição, ou seja, candle de correção e mais um candle de força. Ou seja, ela anulou sua tendência de baixa já no gráfico diário e basicamente aqui está vindo para anular a tendência de baixa no gráfico semanal. Superação dos 18,79 seria o principal indício aí de mudança da tendência do gráfico semanal de topos e fundos descendentes. Nesse caso aqui, no papel, para buscar a compra, eu entraria comprando aqui, esse rompimento? Não entraria comprando. Eu ficaria de olho no próximo movimento de correção, que seria um movimento de baixa, um movimento lateral, para planejar a compra no decorrer, por exemplo, da próxima semana, uma compra de swing trade. E se tivesse comprado, eu iria subindo stop a cada nova mínima ascendente, falando de operação de swing trade, ou seja, cada nova mínima ascendente do gráfico diário dá para ir subindo stop de proteção de lucro numa operação aqui está comprado no swing trade. MGLU3 fazendo um lado contrário, né? Enquanto a Gol 4 terminou o pregão aí apresentando uma alta aqui de 9,18%, a MGLU3 apresentou uma queda de 10,63%. E aí naquela mesma sequência de, poxa, você está comprado contra a tendência, aí vem 1, 2, 3 candles e perdeu a mínima do terceiro candle, é um dos sinais de saída, porque é um sinal um sinal a favor da tendência e contra a sua operação. Ou seja, você tem um risco maior. Então aqui seria um dos sinais de saída da posição comprada, quem estava comprado no swing trade em Gol não, MGLU3. Então aumenta a chance de ter algo para baixo. Esperaria algo muito forte para baixo? Ainda não, mas é um ativo que está difícil de fazer qualquer tipo de cenário, pensar em operação de compra. Aquela questão, o ativo que está mais fraco, você evita esse ativo mais fraco, mas está barato. Beleza, vai nos ativos que normalmente estão mais fortes, que são mais interessantes em média. Em média, é isso que tende a acontecer. Então, nesse momento, eu não vejo compra de swing trade em MGLU3. Tem que acontecer pelo menos mais uns 2 pregões aqui para ensaiar alguma compra contra a tendência no papel. E olhe lá. E JNJB34, Johnson & Johnson, teve um pregão aqui de queda de 1,17%, ativo que veio se recuperar aqui dessa forte queda, que era uma tendência de baixa, anulou essa tendência de baixa. Se ficar aqui mais 1 a 2 pregões aqui enrolados, gerar uma sinalização de alta, é uma alternativa de buscar alguma compra nessa BDR.
nesse BDR. E aqui no gráfico semanal ainda tendência um pouco mais para indefinido. O ideal é aqui algo para cima, acima dessa região aqui, sinalizações de alta mais para cima dos R$ 62 aqui que eu ficaria mais interessado em entrar mais aqui acima desse nível. Está bem definido uma região de 62 aqui como uma zona de resistência mais importante para esse ativo. Ou seja, se ficar aqui mais tempo lateral aqui depois pivô de alta é a entrada mais interessante. Entrar aqui abaixo de 62 tem um risco um pouco maior em cima desse BDR. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. Nos veremos aí no próximo pregão. Um grande abraço.